será que nós vamos ser um profissional bem sucedido ou não? Será que nós vamos ter aí um rendimento adequado para sustentar a nossa família? Então todas essas perguntas são obstáculos que a gente vai colocando dentro da gente mesmo e se questionando. E o medo, esse receio é bom. Por quê? Porque se a gente não tem esse receio, a gente não para pensar, para refletir sobre certas circunstâncias que a vida vai nos colocando no dia a dia e os desafios que terão aí pela frente. Então, hoje a gente aí vai estar falando um pouco igualando as oportunidades. Por quê? A gente olha para o lado, a gente sempre acha que o nosso amigo ou o nosso colega tem uma melhor desenvoltura que nós. E não é dessa forma. Cada um tem uma característica, cada um tem uma habilidade a ser explorada, cada um tem uma forma de contribuir para a sociedade e cada um tem uma forma de realizar os seus sonhos, as suas convicções, os seus ideais. E acho que dessa maneira é você olhar para dentro de si e se autovalorizar. Então, pode passar. Quem são e quais são as soluções para que as oportunidades apareçam, para que a gente consiga aí desmistificar esse receio, esse medo? Somos nós mesmos, né? Acho que dentro de cada um, como eu falei, são as habilidades que temos que explorar. A gente tem que estar aí dia a dia refletindo sobre as escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida. Por quê? Porque desta maneira a gente não se sente inferiorizado a ninguém, pelo contrário. A gente tem que se sentir valorizado e, como eu disse agora, estimulando as habilidades que nós temos. Acho que não tem uma padronização de pessoas, pelo contrário. Hoje a gente sabe que cada um se comporta de uma maneira, cada um se veste de uma maneira, cada um fala de uma maneira, cada um se locomove de um jeito. E tudo isso é a diversidade que a gente vive no mundo. Então, as diferenças, elas são positivas quando bem exploradas, do lado do bem. Por quê? Porque é a diferença de cada um que, somada um a um, que vai fazer um todo. Então, naquilo que às vezes eu não consigo ser uma pessoa com desenvoltura plena, mas o meu amigo consegue. E aquilo que ele não consegue, eu consigo, e assim a gente vai se completando. Por quê? Nós vivemos em uma sociedade. Hoje, o mundo caminha, às vezes, para uma individualidade, para um egoísmo, para uma parte aí de olhar só para o próprio umbigo mesmo. E não é dessa maneira. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a minha experiência que tive com relação ao meu acidente. Dona Beth, minha professora no SESI 404, sabe que eu sempre fui um menino enérgico, sempre ali dei trabalho para minha professora, e não nasci na cadeira de rodas, pelo contrário, tinha a vida normal. Só que no dia a dia nosso, a gente vai levando a nossa vida. Com 21 anos de idade, o que aconteceu? Eu sofri um acidente de carro. Eu capotei o carro, fui lançado para fora desse carro e fiquei paraplégico. E com 21 anos de idade, assim que você se vê em pleno vigor de juventude, em plena condição de ganhar o mundo, de querer ter a sua independência plena, você se defronta com uma situação dessa. Uma situação que te coloca certas restrições, uma situação que transforma o seu corpo, transforma aí a sua vida e você é pego de surpresa. Aí o que acontece? Se você não tiver pulso firme, não tiver aí uma força de vontade, um amor pela vida, uma sustentabilidade, um alicerce feito pela família, você se entrega e você vai para o fundo do poço. Falar para vocês que eu fiquei chateado? Fiquei muito chateado, obviamente. Só que quando eu vi que aquele processo que eu tinha sofrido de capotamento tinha me causado a não mais percepção dos membros inferiores, fui conduzido ao hospital,
Cheguei lá no hospital, aquele murundum de médico, enfermeiro, correndo, todo mundo cochichando e eu não sabendo o que estava se passando direito. Falei, poxa vida, alguma coisa de grave aconteceu, né? E realmente. E eu sempre quis ser médico. Eu estudei a minha vida toda ali para que eu viesse a me formar como médico. Então, a parte de anatomia, a parte de corpo humano, era uma coisa que eu conhecia bastante. Falei, alguma coisa de sério então aconteceu na minha coluna. Vamos esperar para ver o que vai vir de resultado. E qual não foi a surpresa, quando eu fiz a ressonância lá magnética, foi atestado a lesão medular, né, na altura da coluna, na lombar, que é a L1, é uma lesão bem baixa, mas com ruptura total de medula. E a medula, para quem não sabe, é um chicotinho que passa todas as informações dos impulsos nervosos. Quando você pensa, manda a informação, levanta a perna, chega lá através dessa medula, que é como se fosse aquele cabinho, um fiozinho que liga lá o pedal de freio do carro com a lanterna de trás. Quando você aciona o freio, acende a luzinha lá atrás. Se você cortar aquele fio, você vai pisar no freio, porém não vai acender a luz. Não está passando mais essa informação, essa corrente. E o que aconteceu? O médico chegou para mim, olha, Rodrigo, seguinte, você sabe o que está se passando com você? Olha, doutor, eu imagino, eu tenho aí mais ou menos, né, o conhecimento de que corre o risco de eu ficar paraplégico. Ele falou, é isso mesmo que eu queria falar para você. A possibilidade de você voltar a andar é quase zero. Não posso dizer aí com toda a propriedade, porque nós cristãos que acreditamos em Deus, numa força maior, para ele nada é impossível. Porém, do ponto de vista clínico médico, você ficará paraplégico. Eu peguei, parei, pensei, falei, poxa vida, né? Nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Por que acontecer comigo? Não podia acontecer com o meu vizinho, não podia acontecer com o outro, podia acontecer com todo mundo, mas por que comigo? Aí eu aprendi um negócio, de que dor de barriga não dá só nas pessoas vizinhas, não dá no nosso coleguinha, no nosso amigo, não dá em outras pessoas, pelo contrário. A gente também é suscetível, porque nós somos iguais, como todo mundo. Então, falei, acho que comecei a assimilar aquilo. Nisso entrou um outro médico, que era o meu médico realmente especialista de coluna. Olha, acho que o Dr. Fabrício já te deu os primeiros comunicados, eu quero saber de você. Você já pensou o que você vai fazer? Falei, olha, doutor, já pensei sim. Ele falou, mas como que você acabou de receber a notícia? Falei, olha, o senhor perguntou para mim, o senhor já pensa? Eu pensei. Ele falou, o que você pensou? Eu pensei não, daí eu falei para ele, olha, doutor, eu estou pensando não naquilo que eu perdi, mas naquilo que eu posso ganhar daqui para frente. Porque o bem maior me foi preservado, que é a vida. Porque 97% dos casos de capotamento, tendo vítima lançada para fora do carro, é óbito. Eu faço parte de 3% de chance de vida. Então, se o bem maior me foi preservado, que é a vida, eu só tenho que agradecer. Então, eu só tenho que, acho que, olhar para frente. Justamente por isso que o horizonte existe, que é para que a gente olhe para frente e atravesse os obstáculos que a vida vai nos impondo. E, logicamente, com 21 anos de idade, onde você quer explorar a sua beleza do corpo, você quer, né, ter ali todo aquele assédio das menininhas ou as meninas dos meninos, vice-versa, você acaba se apegando a esses valores que, muito embora para uma sociedade moderna, espero eu que isso vá se dissolvendo. Esse estereótipo que nos colocam, o padrão de beleza é peculiar, esse padrão de beleza não existe. Está dentro das grandes marcas que querem explorar isso economicamente. Mas agora, o valor maior que nós temos são as ações, são as atitudes, são aí o amor que existe ao próximo. Isso é o fundamental. Por quê? Porque para mim foi o que me deixou, de certa forma, de pé. Não de forma física, mas com a minha autoestima de pé, com a minha vontade de viver de pé. E é isso que vocês têm que começar a parar e prestar atenção nesses detalhes, princípios e valores que a vida tem. Por quê? Se vocês tiverem isso arraigado dentro de vocês,
com certeza, transportando tanto para o dia a dia, daquela coisa interpessoal, do familiar, para os amigos e até mesmo no âmbito profissional, vocês vão ver que os obstáculos, as dificuldades vão existir em todas as esferas. Só que a dificuldade só existe porque a gente consegue superar. Um dos problemas que eu acabei enfrentando bastante foi a questão da acessibilidade. Aliás, ainda enfrento essa questão da acessibilidade. Mas a acessibilidade, do que eu me reporto neste momento, é a questão de condição de chegar a um local. Até já agradecendo o Ciclo de Amigos Patrulheiros, que eu vi a rampinha que foi feita lá na entrada. Acho que isso aí é uma consciência, acho que é um amor justamente que a gente tem um pelo outro, que é o respeito, né? De fazer com que as pessoas não tenham mais a situação de constrangimento, não tenha mais essa questão de se sentir inferiorizado. Então, nessa nossa vida, acho que vocês já devem estar cansados de escutar do pai e da mãe: filho, a vida passa tão rápida, não se comporte dessa maneira, olhe de outro jeito. Então eu tive uma conclusão, que na vida tem o lado bom e o lado ruim das coisas, tem o lado positivo e o negativo. Só basta saber o ângulo que nós enxergamos aquela situação. Eu, de certa forma, me transformei numa pessoa muito positivista, porque de um limão eu quero fazer uma limonada para todo mundo. Por quê? Que são justamente a criatividade e a vontade de fazer, de transformar, que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Porque se nós somos acomodados e ficar numa situação de conforto, ninguém cresce, ninguém progride, todo mundo fica estagnado. Então, acho que as condições que nós vamos encontrando dentro da nossa sociedade, dentro da nossa vida, são situações que só vêm para nos beneficiar. Por mais dolorosa que seja, ela tem uma explicação, que é fortalecer cada um de nós, fazer com que nós ganhamos amadurecimento, que nós ganhamos aí energia, força de vontade para construir uma situação diferente daquela que a gente está se submetendo. Então, dentro desse contexto da acessibilidade, eu queria, logicamente, ter uma vida normal, levar uma vida normal. E o que eu fui fazendo? Olha, fui chamando a atenção dos meus amigos para certos detalhes que para eles passavam despercebido. Hoje, um degrauzinho assim de 5 centímetros na vida de vocês passa despercebido totalmente. Para mim é um muro, para mim é um obstáculo a ser superado, é uma coisa que, que eu não parava para prestar atenção. E se hoje eu não estiver atento a esse detalhezinho, eu vou tropeçar com a cadeira e vou cair e vou tomar um tombaço. E na vida de vocês é a mesma coisa. Por quê? Se vocês não estiverem prestando atenção nesses detalhezinhos que ao longo aí, seja na vida profissional, seja na vida sentimental, em qualquer esfera de relacionamento que vocês tenham, vocês vão sofrer algumas frustrações, alguns impedimentos. E o que eu quero também, acho que falar com isso? De que se esse obstáculo foi colocado ali, não é por alguém querer o mal de vocês, ou porque vocês são os perseguidos. Pelo contrário, é que aquilo tinha que acontecer para que você refletisse sobre justamente todos esses aspectos que a vida nos impõe. Que a vida não é fácil não, gente. A gente achar que o que a gente vê na televisão, que a gente vê em novela, que vê em filme, que é tudo maravilhoso, que o começo da história triste sempre acaba no final feliz. Vou dizer para vocês que, muito embora o término, o final, se torna sempre feliz. Por quê? Porque a gente sempre vai buscar a felicidade. E é isso que eu tenho feito. Sempre buscar a felicidade para que a gente consiga também transmitir felicidade. Agora, imaginem vocês, do dia para a noite, ficar paraplégico, pegar um monte
né, de sonho que você tinha, colocar dentro de um saco, deixar guardado e se submeter àquela pressão, àquela dificuldade que foi imposta, vocês acham certo isso? Não, né? Pelo contrário, a gente tem que se vitaminar. E com isso, eu fui, fiquei 15 dias no hospital internado, depois eu fiquei mais 3 meses em reabilitação, justamente para corrigir postura. Eu não conseguia ficar sentado, não tinha mais a força do abdômen para me equilibrar. Então, tudo isso eu fui me acostumando, me adaptando à nova fase, às novas coisas que foram me surgindo na vida. E aí, o que eu falei? Gente, eu não posso mais ficar só aqui olhando para o céu esperando as coisas acontecerem. Os meus amigos, os meus familiares, eles me ajudam e me ajudaram até um certo ponto. A partir deste ponto, cabe a mim demonstrar a força de vontade que eu tenho para que as pessoas comecem a acreditar em mim. Então eu fui atrás de prestar o vestibular, não fui fazer mais medicina, cargas d'água, eu queria ser médico, cirurgião de ortopedia, e fui virar refém da ortopedia. E aí o que aconteceu? Eu falei, não dá mais para eu ter a minha desenvoltura física, mas o intelecto me foi preservado. Parti para o ramo do direito, fui em busca da formação do direito. E a partir desse momento, eu sempre tive a vontade de ter uma carreira política, de ingressar na política. Justamente porque pela bandeira que eu levantava com relação ao esporte, ao respeito ao próximo, a todas essas falcatruas que a gente vê pela televisão. Eu convivi lá no movimento do Caras Pintadas, eu já tinha uma percepção daquela força que estava se surgindo lá em meados de 1990, logo quando teve aí a Constituição Federal, né, que o Brasil começou a se organizar justamente pela liberdade de expressão de cada um. Então tudo isso eu fui convivendo na minha adolescência. E quando aconteceu esse acidente, eu falei, tá aí um ponto primordial para que agora eu consiga estimular o meu intelecto, aquilo que eu tenho de melhor, porque não são tão somente os gestos que fazem mal às pessoas. Muito embora uma palavra dói mais que às vezes um tapa desferido. E se você tiver dentro de si um intelecto ali punjante, um intelecto funcionando ao bem, com certeza as suas atitudes serão para o lado do bem. Aí o que acontece? Eu comecei a ingressar nesse ramo também da política com uma nova bandeira, que era a bandeira da acessibilidade, a bandeira da condição de igualdade a todos, o respeito, combater o preconceito. Uma palavra que se surgiu agora em tempos modernos é o bullying. E esse bullying, ele não só existe na época de criança, na época nossa de infância. Ele existe na nossa adolescência, na nossa idade adulta, na nossa melhor idade lá quando idoso. Ele existe em qualquer momento, que é justamente quando você começa a se sobrepor ao seu amigo por qualidades que ele tem, que você achava que isso é um defeito, que isso causa incômodo. E pelo contrário, como eu disse lá no começo da nossa conversa, as diferenças são saudáveis, que é justamente a diferença de um acumulada a cada outro, que nós chegamos num todo. Eu tenho um videozinho aqui, que vocês vão poder prestar atenção um pouco do que é o que eu vou querer, aonde eu vou querer chegar. Pode passar. Vocês puderam ver, né, que essa palavra, então, acessibilidade, ela é muito maior do que a gente imagina, né? Porque eu ia ao shopping e via o elevador, achava que o elevador era tão somente um luxo, um artigo de luxo. Não parava em nenhum momento para prestar atenção pela funcionalidade que tinha aquele elevador. Achava tão somente então que era uma obra fantasiosa de um arquiteto, de um engenheiro ou de alguém que quer dar um glamour a mais naquele empreendimento. E pelo contrário, vocês veem a funcionalidade que existe, que tem um elevador, uma rampa, um semáforo sonoro,
E a gente, quando fala em deficiente, a gente não pode só se ater às pessoas que estão numa cadeira de rodas. Pelo contrário, vocês puderam ver as múltiplas deficiências que existem. Existe o deficiente intelectual, o deficiente auditivo, o deficiente motor, né, o físico, tem o deficiente visual. Então, todas essas deficiências que não podem ser encaradas, e eu sempre friso isso, que deficiência não é sinônimo de incapacidade. Pelo contrário, é sinônimo de superação e mostrar de que, para a sociedade, de que o deficiente é uma pessoa normal, que ele ri, ele chora, ele sente dor, ele sente amor, ele fica bravo, ele fica feliz. Inclusive, eu digo que, como paraplégico, eu me tornei o melhor namorado do mundo. Porque hoje, viu, Paulo? Hoje eu não enfio o pé na bunda da namorada e não pulo a cerca, não tem como, entendeu? E sou um namorado prático, mão na roda. Então, acho que, como eu falei para vocês, tudo tem o seu lado bom. Tem que olhar a vida do ângulo positivo da coisa. Então, acho que é com esse alto astral que a gente tem que acabar conduzindo as situações. E, de certa forma, esses obstáculos que eu referi a vocês com relação à acessibilidade, no nosso mundo, eles são aí impostos a cada dia. A sociedade ainda está evoluindo nesse quesito. E não é por maldade das pessoas que às vezes não se tem uma rampa ali ou acolá. É justamente pelo aspecto cultural, pelo aspecto educacional. Um tema que ficou adormecido, um tema que foi pouco explorado. E que hoje, no mundo contemporâneo, da tecnologia em alta, das pessoas estarem evoluindo a cada dia, essa temática está sendo bem explorada. Ainda mais no campo que eu vivo, que é o campo político, onde que as pessoas têm que gerir políticas públicas para que tragam um conforto para as pessoas. Porque existe lá na Constituição Federal um artigo 5º, que é o famoso artigo 5º, que um dos tópicos ali, um dos incisos do artigo 5º, ele se reporta ao direito de ir e vir do cidadão, em todos os aspectos, que é um ganho para a nossa sociedade. Esse direito de ir e vir, tanto é a forma para você se transicionar dentro da sua sociedade, assim como também da liberdade sua de expressão. Está aqui uma pessoa que eu admiro muito, presidente do Círculo dos Amigos Patrulheiros, a professora e ex-vereadora Laís. Uma salva de palmas para ela. Uma pessoa que também levantou muito a bandeira da juventude e ainda levanta a bandeira da juventude desde a sua essência, na formação dos indivíduos como alunos, assim como também como uma ex-vereadora que teve vários projetos de leis aprovados dentro de uma Câmara Municipal que vieram garantir os direitos do jovem, assim como a Semana da Juventude, que é uma semana importante, que vem sendo explorado temas de relevância para a sociedade, debatidos com a juventude, para que cada dia a gente possa fomentar isso dentro de vocês, dos jovens, que são os pilares do amanhã. Como eu falei para vocês lá atrás, cada um vai ter um papel fundamental na sociedade, cada um vai encontrar um obstáculo, ainda mais vocês agora, que vocês estão ingressando no mercado de trabalho, que vocês estão aí procurando uma colocação dentro desse mercado de trabalho. Os obstáculos, gente, vocês vão encontrar diversos obstáculos. Agora, o que vocês não podem ter é a má vontade de querer superá-los. Olha, eu vou aqui, preste atenção no que é o obstáculo e aonde vai a criatividade e a força de vontade quando a gente quer superar alguma coisa. Os obstáculos, não é? Justamente porque é uma maneira de ele evoluir, de ele crescer. Então, muitos de nós, nessa fase, quando a gente encontra alguma dificuldade, a gente fica se cobrando. Nossa, porque eu não sei se eu vou conseguir superar isso. Será? Nossa, muito difícil, né? Então é mais fácil desistir. Não preciso disso. Para que eu vou passar esse constrangimento? Vocês puderam perceber. Um rapaz cadeirante, amputado,
das duas pernas, estava passando pela calçada, gente fina colocou o carro, pensando só nele, na vontade dele, e esqueceu do todo, esqueceu da sociedade, esqueceu de que as pessoas são diferentes entre si, e colocou um obstáculo na frente desse camarada. Quantos de vocês imaginavam que ele fosse fazer isso? Sair da cadeira, passar por cima do capô do carro, trazer a sua cadeira e colocar do outro lado, transpor esse obstáculo. Quantos de nós teríamos essa mesma atitude se nós estivéssemos submetidos a essa condição? Será que todos nós teríamos essa mesma força de vontade, essa mesma criatividade de fazer isso? Ou será que nós daríamos meia volta e seguiríamos destino contrário? Ou ficaríamos gritando para alguém, por favor, chama o dono do carro para tirar? Então, acho que é uma situação que a gente fazendo esse paralelo do dia a dia nosso, é justamente os obstáculos que vão surgindo, que as pessoas, logicamente, às vezes vão colocando na nossa vida. Uns colocam obstáculos na nossa vida por maldade, outros colocam por ingenuidade ou por pura distração, ou os obstáculos que aparecem na nossa vida, muito embora somos nós mesmos que colocamos. Eu digo que o preconceito, às vezes, com relação a alguma pessoa com deficiência ou com algum outro tipo de situação, o preconceito primário parte da pessoa que é deficiente ou da pessoa que tem algum tipo de impedimento dentro de si. A partir do momento que eu me auto-preconceituar, eu dou margem para que vocês todos me preconceituem. Agora, se eu mostrar que aquela deficiência não é sinônimo de incapacidade, pelo contrário, é de superação, de tudo mais que eu falei, eu não vou abrir margem para que vocês me preconceituem. E isso é para a vida nossa também profissional. O que acontece? A partir do momento de que você se defronta com uma tarefa, com alguma situação, que o seu chefe, né, ou alguma coisa te coloca como uma missão ou um obstáculo, se você se acomodar ou se você já fala assim, eu não consigo fazer isso, você não vai ser reconhecido como profissional nunca. Porque hoje o mundo requer pessoas geniais e não geniosas. Isso que é o mais importante. Nós precisamos usar da nossa genialidade, não do nosso gênio de ficar sendo, né? Ai, não, isso não, aquilo não, por que não? Vamos parar com isso, gente. Acho que cada um vai ter a sua habilidade. Você pode ver que eu estou frisando muito isso, dentro da habilidade individual de cada um, que é que vocês têm... Eu aprendi uma coisa quando, olha, eu fui me tratar na ACD. Eu parei de me tratar na ACD justamente porque eu estava... A forma com que eu cheguei na ACD já foi meio assim, por amizades que me colocaram à frente de uma fila, lá para que você ingresse na ACD, é um ano e meio para você conseguir uma triagem, uma vaga para ir fazer a triagem. Eu consegui isso rapidamente pelas amizades que a gente tem. Só que quando eu cheguei lá, eu voltei muito mais deprimido do que eu cheguei. Por quê? Primeira coisa, eu vi que eu estava tomando lugar de pessoas que precisavam muito mais do que eu. Só que a partir, como eu comecei a ficar, sabe, muito deprimido com aquela história, eu falei, não, acho que eu tenho que enxergar de uma outra maneira isso. E qual é a maneira que eu comecei a enxergar? Olhei para trás, olhei para o lado e olhei para frente. Olhei para trás, vi que tinham pessoas em piores condições que eu. Olhei para o lado e vi que tinha pessoas que estavam em situações semelhantes à minha. E quando eu olhei para frente, eu vi que tinha pessoas muito melhores que eu, em situação muito melhor que a minha. Eu falei, poxa vida, se elas estão nessa situação melhor que eu também posso chegar lá. Então, é justamente isso. Você tem que analisar todo um contexto antes de que se ficar se recriminando e ficar se perseguindo. Agora, ó, mais um pouquinho
dessa consciência da questão dos obstáculos também, né? E daquilo que a gente tem que estar sempre atento à nossa volta, que é uma coisa que a gente vem batalhando muito, mas muito mesmo, que é o desrespeito com relação ao uso da vaga. Essa vaga, que nem é o tema do filmezinho, não é sua nem por um minuto, porque quem de vocês aqui já presenciou o pai ou a mãe parando em vaga de cadeirante? Ninguém? O pai e a mãe? Mas ela é deficiente? Não é? Olha lá, você vê? Você, filho, que está sendo educado e está sendo orientado, você teve, acho que o feeling, né, aquela sensibilidade a mais que a sua mãe. Justamente porque já por estar tendo uma outra visão do mundo. Quantas vezes eu chego no supermercado para fazer a compra e me defronto com a vaga ocupada? Aí eu vou perguntar se alguém viu alguém saindo daquele carro. Eu vi, uma pessoa saiu andando normal, não é cadeirante, não é nada. Falei, você não chamou atenção? Não, tem medo de ele brigar comigo. Falei, poxa vida, gente, mas não é assim. Falei, não é porque você não usa que você não vai também reivindicar ou chamar a atenção. Porque vergonha é roubar e não poder carregar. Agora, quando você está no seu direito, você, lógico, sem desrespeitar, sem achincalhar, sem ofender ninguém, com um modo muito educado, chamar a atenção é oportuno. Porque parece que não tem utilidade alguma. Mas se nós começarmos a prestar atenção, vocês podem ver que as vagas para cadeirante ou a vaga para idoso é sempre mais próxima do local de entrada. E sempre é nesse local de fácil acesso. E os engraçadinhos acham que, é por um minuto, eu só fui ali comprar um negocinho e estou voltando. Mas calma aí, a fração de segundos é muito importante. São frações de segundos que me deixou paraplégico. São frações de segundos que as pessoas perdem a vida. Então, esse fato, eu só fui ali e já voltei, para mim não cola. Essa vaga, que nem o filme vai dizer, não é sua nem por um minuto. Vamos ver o vídeozinho. Isso acontece no supermercado, né? Peguei o carrinho elétrico do mercado e precisei deixar a minha cadeira aqui. Volto em 1 minuto. Vocês veem que engraçado, né? No supermercado, um monte de vaga normal, sem a demarcação de solo para cadeirante. A pessoa colocou a cadeira de roda, chegam as pessoas, olham, vão colocar o carro e se defrontam com aquilo. Ficaram pé da vida. No entanto, você viu a moça lá, retirou a cadeira, ficou tão nervosa que tirou pouco, né, e não conseguia depois nem entrar com o carro direito. Esse é o mesmo sentimento que eu tenho, ou que outros têm, que as pessoas também que convivem com essa necessidade tão igual a mim,
eles se sentem indignados, mas com uma diferença. Eu não consigo sair do meu carro e arrastar o carro dessa pessoa. Pelo contrário, eu preciso chamar ou um guarda de trânsito, ou o responsável por aquele estacionamento, ou eu pego e choro. Porque sentado eu já estou mesmo, não adianta falar, senta e chora, não, já estamos sentados. Então, essas indignações, a gente vai convivendo com ela e precisando do quê? De agentes multiplicadores que levantam essa bandeira, de pessoas comprometidas com um mundo melhor, de pessoas comprometidas com uma causa. E não é só aquilo que nós somos submetidos que é a nossa causa. Pelo contrário, a causa é de todo mundo. Por quê? Vocês são normais, né? Assim, teoricamente andam, todas pessoas têm a desenvoltura plena da sua capacidade física, tudo. Só que o dia de amanhã a gente sabe prever? O dia de amanhã a gente consegue saber o que vai acontecer? Que nem tem aquela piadinha, né? Liguei para a mãe de Iná, ela falou, alô, quem é? Então ela não é a mãe de Iná, né? Se eu estou ligando para ela, alô, quem é? Se a mãe de Iná devia saber. Então não tem como a gente prever as coisas. E ainda mais com a gente. Porque a dor de barriga não vai dar só na gente, não vai dar só no vizinho, vai dar na gente. Então se a gente não estiver preparado para essas situações de respeito ao próximo, não tem como a gente ser respeitado também. Então levantar, gritar para um mundo melhor, isso é responsabilidade de cada um. Da mesma forma com que vocês vão brigar por um espaço no campo do mercado de trabalho, que vocês vão aí competir para que tenha uma vaga, para que vocês também, depois ali, alocado naquela vaga, vocês vão brigar para ter um salário digno, para que vocês tenham uma condição de vida melhor, vocês também têm que brigar por um todo. Não é brigar só pela individualidade, é brigar pelo aspecto da coletividade. Eu, por mais hoje que levo uma vida independente, hoje eu moro sozinho, faço tudo sozinho, tenho o meu carro, aliás, tenho meu carro não tinha, né? Porque me roubaram o carro faz 20 dias. E aí o que acontece? Eu resgatei a minha independência, porém, uma certa independência, porque eu sou rodeado de amigos, eu sou rodeado de pessoas que querem o meu bem. Quando lá atrás eu fui submetido a estar no fundo do poço, o que mais acontece quando a gente está na pior, quando a gente está naquela bad? As pessoas se afastarem, as pessoas sumirem da sua vida. E a hora que eu olhei para cima, no fundo do poço, e olhei um monte de mão tentando me puxar, tentando trazer para cima, aí sim, eu vi o quanto eu sou benquisto, o quanto as pessoas valorizam a mim, sem oferecer nada mais do que o meu ombro amigo, uma palavra amiga, a minha atenção. E é nisso que a gente tem que se apegar, porque o acidente em questão da minha vida não mudou só a minha vida, mudou a todas as pessoas que me circundam. Hoje os meus amigos próximos, eu tenho certeza de que no dia a dia, se eles encontrarem alguém que é cadeirante, alguém que tem algum tipo de deficiência, ou alguém que está passando por algum problema, esses meus amigos, eles vão saber abordar essa pessoa, sem constranger essa pessoa e ajudar essa pessoa. E o que eu quero dizer com isso? Não é só os deficientes que precisam de ajuda. Às vezes, a gente olha para o nosso amigo na sala de aula, vê que aquele dia ele não está com um sorriso no rosto. E ninguém às vezes para prestar atenção de que ele também tem um problema que, muito embora se ele compartilhar com você, já é uma descarga de peso, já é uma forma de ele aliviar aquela dor. Mas você tem que dar condição para que ele se sinta à vontade de também confidenciar a você isso. E a gente começar a quebrar essas vaidades, esse receio de que às vezes falar para um amigo homem, eu te amo, isso não é viadagem não, gente. Isso não é coisa aí de, né? Ele não é homem, ele tá falando que ama o homem. Ama sim. Eu aprendi isso porque quantas vezes eu tentei falar para um amigo que eu amava ele, não consegui falar,
por esse impedimento, esse constrangimento, né, esse machismo, alguma coisa. Só que quando eu me submeti a uma situação de quase perder a vida, o que eu mais queria é encontrar os meus amigos logo para falar: eu te amo, eu te amo, eu te amo e eu te amo, gente. Por quê? Essa fração de segundo que a gente deixa passar despercebido, às vezes nos causa ali um erro irreparável para o resto da nossa vida. E a questão disso aqui, viver sem as limitações. As limitações quem coloca na nossa vida somos nós. Hoje, se nós formos explorar o mundo dentro de todas as nossas vontades, a gente consegue. Sabe por quê? Porque hoje a minha cabeça me leva a lugares que as minhas pernas nunca me levariam e nunca vão me levar, que é justamente a questão de não impor limite nas nossas vontades. Vocês puderam ver que é profundo, né? E obviamente a gente pode ver de que por mais dificuldade que as pessoas têm de levar a sua vida, de realizar os seus sonhos, se a gente tiver essa concepção de viver sem limites, sem impor limitações, mas em busca, né, de soluções para que ele supere esses obstáculos, tanto para as pessoas que são deficientes, né, que é nisso que eu peço para que às vezes vocês também parem e pensem, quando se defrontarem com uma situação difícil. Eu falei: poxa vida, vou lembrar lá do Popó, vou lembrar daquele filminho que ele passou, das pessoas tendo vida normal. Você vê, o meninão tendo os seus sonhos, ele sendo cego, ele falou que o fator de ele não ser cego não impede ele de viver a vida, de realizar a sua vontade, os seus sonhos. Aquela menina que é surda e muda, tem uma beleza, explora a beleza dela. Aquela menina que tem déficit intelectual, acaba indo para uma sala de aula, colocando ali em prática, buscando conhecimento, se enriquecendo de conteúdo, e com muito obstáculo, com muita dificuldade imposta no seu dia a dia. Eu, a partir do momento que eu acordo, eu tenho uma dificuldade, que é sair da minha cama para ir ao banheiro tomar banho. Mas nem por isso eu falo: não, eu vou ficar aqui deitado na minha cama, não quero tomar banho, não quero sair, não quero fazer. Não, pelo contrário. Vamos lá, vamos tomar banho, vamos sair cheirosinho, vamos sair bonito para a rua, vamos trabalhar, vamos colocar em prática a minha vontade. Então, se vocês esperarem as coisas caírem do céu, ou o papai ou a mamãe falar: não, porque meu pai tem uma condição de vida legal, a minha mãe também, então dinheiro não me falta. Mas calma aí, dinheiro é tudo? Será que dinheiro é a solução de todos os problemas? Logicamente, de grande parte. Porém, felicidade, autoestima, não está pautado tão somente na questão financeira, material da coisa. Acho que hoje o mundo, que nem eu falei para vocês, esse distanciamento que está acontecendo, até mesmo em função de redes sociais, de jogos itinerantes por evolução da tecnologia, está afastando as pessoas, está se dissolvendo o princípio, os valores de amor ao próximo. O mundo capitalista, que cobra muito de vocês só ter as conquistas materiais, mas e as sentimentais? E as boas amizades? E uma roda de amigos de conversa saudável, de conversa madura, a roda de amigos sem nenhum tipo de vaidade, desprendido de algum tipo de inveja, algum tipo de boicote, alguma coisa de maldade. Nós temos que se desprender dessas coisas e ver que o mundo é para todos. O mundo é feito para que todos possam viver sem limites, logicamente com respeito, né? Mas sem limites. O limite, quem põe, somos nós. Daí você fala assim: não vai sair também todo mundo que nem um louco por aí querer, né? Falar assim: não, tudo eu posso, eu sou o Superman, né? Não é esse tipo
de falta de limite que eu quero que vocês entendam. É pelo contrário, é você não se limitar àquela sua forma de pensar que você não é capaz, que você não vai conseguir. Sabe, gente, vamos valorizar isso dentro da gente, vamos começar a despertar aquele gigante mesmo adormecido que cada um tem dentro de si, para que, se vocês não conseguirem às vezes atingir no todo aquele seu objetivo, mas você sirva de exemplo para aquelas pessoas que querem atingir também um objetivo tão parecido com o seu. Quando que eu imaginei, após o meu acidente, que eu fosse me transformar no primeiro medalhista de ouro de Valinhos em Jogos Abertos, em campeão brasileiro universitário, primeiro campeão paralímpico universitário de atletismo no arremesso de peso, dado e disco, campeão dos Jogos Regionais? Quando que eu pudesse imaginar que eu fosse me tornar um vereador da cidade? Quando que eu pudesse imaginar que eu fosse me formar em Direito? Quando que eu pudesse imaginar que eu fosse levar a vida normal, de morar sozinho? Quando eu sofri o acidente, tudo isso para mim era zero, as possibilidades eram nulas, não existia isso. Como que eu vou competir no mercado de trabalho com uma pessoa que anda, que faz tudo, que tem total desenvoltura? Falei, posso sim. Comecei a prestar atenção que eu posso. Por quê? Antes de mais nada, existe a força de vontade. E após isso, existe o caráter, a índole, aquela vontade de querer fazer o bem, não só para mim, mas fazer o bem de forma geral. De ter o prestígio das pessoas, de também me apoiar em pessoas bem-sucedidas, para que eu pudesse também me valorizar. Então, cada um tem a sua habilidade, cada um tem o seu jeito de ser, cada um tem as suas convicções, mas desde que essas convicções e esses ideais sejam canalizados pelo lado do bem, pelo lado da coletividade. Vamos parar de ser individualista, de pensar só no próprio umbigo. Vamos começar, gente, a pensar num todo. Tem uma frase que diz que o futuro começa hoje, e ele se chama juventude. Vocês são os pilares da nossa sociedade. Vocês são os profissionais do amanhã. São pessoas que aqui podem sair de tanto vereador, prefeito, presidente da república, governador do estado, como excelentes médicos, engenheiros, jornalistas, arquitetos, enfim, tudo, como empresários de sucesso. Mas, se vocês tiverem aí a criatividade e a vontade de querer transformar. No mundo, nada se cria, tudo se transforma. E se transforma com o objetivo que vocês colocam. Justamente com a força de vontade e com o olhar para frente, vocês vão conseguir realmente chegar nos seus objetivos. E se nesse caminho os obstáculos surgirem, agradeçam. Agradeçam porque na zona de conforto não há crescimento. Agora na dificuldade há progresso, há evolução. E é justamente isso. Não reclamem, não fiquem se achando o perseguido. Agradeçam aquela dificuldade, agradeçam o obstáculo e peçam força para superar. E estimulem dentro de cada um de vocês, a partir do momento que vocês acordem, saiam com o nariz aí empinado, mesmo com a cabeça erguida, e falam, hoje mais um dia a ser vencido, que é de grão em grão que a galinha enche o papo. Então eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Meu muito obrigado, um beijo no coração de todos. Eu tenho aí a página no Facebook, não é? Que é o facebook.com/Popó na Política. Tem o canal também por e-mail, poponapolitica@gmail. Nós temos um blog também, que é o poponapolitica.blogspot.com.br. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho, podem me mandar também ali sugestões, críticas, enfim, um canal aberto a vocês, que é justamente com um pouquinho, né, de conteúdo de cada um, que eu consigo também formatar um serviço, aí um trabalho, que eu possa devolver para a sociedade todo o reconhecimento que a sociedade tem perante a mim. Então, meu muito obrigado a Laís, minha professora Beth também, que uma pessoa que, se eu estou hoje aqui com um mínimo de condição de falar para vocês, a dona Beth, minha professora de português, que me deu toda a condição de me expressar e de me qualificar para o mercado de trabalho, para o mundo aí externo. Muito obrigado, Natal.